Olá, seja bem-vindo. 13 de agosto, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o vereador Jean Araújo, do Progressistas, para conversarmos sobre o mandato e seus projetos. Lembrando que você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Jean, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Bom dia, obrigado por estar com a gente. Bom, Jean, eu queria começar perguntando já do balanço que você faz, né? Estamos aqui em agosto de 2026, né? Então, um pouco mais de um ano e meio de mandato aí. Que balanço que você faz dos seus trabalhos, desse seu primeiro mandato aqui na Câmara? Olha, eu vejo como muito positivo, né? Aqui o trabalho é bastante denso, bastante assim, né? Carregado de funções, né? E a gente vê o quanto que é bom a gente poder ajudar as pessoas em nosso dia a dia, né? É um trabalho que é bastante geral. Aqui a gente trabalha com saúde, educação, mobilidade, infraestrutura. Então eu vejo como muito positivo você poder ajudar as pessoas e a demanda é gigantesca. E isso é muito legal porque o dia passa muito rápido, né? Passa correndo, né? Então a gente se sente útil, ajuda as pessoas e também faz um trabalho de excelência. Então, para mim, foi muito bacana esse segundo semestre, que está começando agora, e a gente quer cada vez mais trabalhar com afinco para poder ajudar a comunidade. Bom, é justamente o que eu queria saber, né? Qual o principal tipo de demanda que chega até você no seu gabinete, o que você vê nas ruas? Existem demandas que aparecem em maior número? Sim, a gente pode citar aqui, Eduardo, acho que umas 3 demandas principais. Eu acho que a saúde é a principal, demanda de consulta médica, cirurgia letiva, para que as pessoas possam passar no médico, né? A consulta, as pessoas nos pedem bastante esse apoio para tentar agilizar as consultas delas, né? A gente não pode, não consegue, nem deveria, né, passar na frente, mas a gente consegue priorizar alguns casos que são mais urgentes. Outra demanda importante que a gente tem bastante na cidade, fora a saúde, Eduardo, também, seria a manutenção das estradas rurais. É uma demanda que chega muito para a gente. A gente está em uma época de estiagem, mas mesmo assim as pessoas pedem que passe a máquina em suas ruas rurais. Então a gente tem regiões como Igarapés, a parte que não é asfaltada, Veranejal, Mato Dentro, Varadouro, Jamique, Figueira, Brotas e Pinhal, que são regiões que são bem afastadas da cidade e são regiões mais rurais. E quando não chove tem aquele pó que é muito forte no bairro. E quando chove vem as crateras. Então uma demanda que é muito grande é de manutenção de estradas na cidade. E uma demanda que a gente também vê bastante na cidade, né? Até vou citar mais duas, eu falei 3, mas são 4. 4, né? Que seria a manutenção das vias, que são das ruas, a operação tapa-buraco a gente pede bastante na cidade. Também iluminação pública, né? A pessoa pode pedir para que possam trocar a lâmpada, mas muitas pessoas pedem para nós ajudarmos nessa troca. Então a gente, como vereador, nós fazemos o ofício para a comunidade, fazemos indicação para a prefeitura, o pessoal vai lá e atende, troca uma lâmpada, né, de um poste que está queimado, também tapa aquele buraco na via que está causando risco de acidente. Então eu poderia citar que seriam essas 4 principais demandas, né? Iluminação pública, manutenção viária, manutenção de estradas rurais e também a parte de saúde, que é uma demanda bastante grande que a gente recebe todos os dias. Eu acho que todos os vereadores recebem bastante. A saúde é o principal gargalo, né? Eu até penso assim, não sei se tem alguma cidade que conseguiu sanar totalmente a questão de saúde, mas a gente está caminhando aí, cobrando o prefeito sempre, né? Ajudando a poder trazer para cá melhorias para a cidade, ainda mais na saúde municipal. Bom, e eu queria saber como que chega em você essas demandas, se é aqui no seu gabinete, se é você andando na rua, como que as demandas chegam até você e como que você faz para atender elas? A gente tem várias portas de entrada. Eu falo assim que o vereador ele tem que estar presente na cidade para poder ouvir as pessoas. Então eu sou um vereador que sai muito para a rua. Então eu fico no gabinete na parte da tarde ou de manhã, ou às vezes intercalo, às vezes quase não fico no gabinete. Então tem muita rua, chega via WhatsApp, chega via Facebook, via Instagram, chega pessoalmente também. As pessoas também trazem a demanda em nosso gabinete. Então a gente tem diversas portas de entrada. As pessoas nos trazem, a gente acolhe a pessoa. Muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida, ela quer desabafar. A gente escuta a pessoa, dá uma orientação para ela, busca saber quais são os órgãos que podem ajudá-la na prefeitura. De repente a gente encaminha e fazemos o ofício, a indicação para a prefeitura, um requerimento, se for uma concessionária como a EDP, como a Comgás, a gente pede providências, acompanha o documento,
toda a sua tramitação e cobra para que ele possa ser executado. E após isso tem a fase do retorno, porque é muito importante, as pessoas comentam que às vezes elas não têm retorno. Então a gente faz documento, faz indicação, faz ofício, protocolo no setor responsável, cobra, acompanha, fiscaliza até ser executado e depois a gente retorna para a pessoa para que ela possa saber que a demanda foi atendida, a pessoa fica feliz, tendo um sim ou não. Eu penso que é muito importante você poder dar para a pessoa a devolutiva, para que ela possa se sentir valorizada, importante, e também saber o que deu, o que ela pediu. Então esse passo, né? Recebimento, execução, sim ou não, e também a devolutiva para a pessoa. Perfeito, Jean. E outra coisa que eu queria saber, né? Você é vereador aqui, né? Você também é segundo secretário, mas você também é líder do governo, né? Você representa aqui o governo do prefeito Celso. Eu queria saber, né? Como que é a relação hoje em dia do executivo aqui com o legislativo e qual que é o seu papel, né, nessa conversa entre legislativo e executivo? Olha, é uma relação, acho que muito respeitosa, Eduardo. Assim, a minha função, uma função que eu falo que é muito desafiadora, porque a gente tem sempre muitos ônus e bônus. Líder de governo é importante porque você tem um acesso muito bom com o prefeito, com o executivo, isso é muito importante porque o vereador consegue legislar, pedir e cobrar. Mas quem vai fazer a execução é a prefeitura, então a gente não consegue fazer a execução. Então a gente ter essa relação com o prefeito Celso, né, com os secretários de maneira mais fácil é muito bom porque a gente consegue avançar em atendimentos, a gente consegue ter esse atendimento. Mas também tem o desafio de você apresentar projetos. Os projetos eu vejo que são sempre assim muito importantes para a cidade, mas tem alguns que são mais polêmicos, tem alguns que são mais complexos, mais complicados, né? Tem outros que são muito positivos. Então acho que o principal desafio é a gente realmente se colocar numa posição à frente para defender o governo. Isso é muito bom porque a gestão do Celso é uma gestão muito boa, muito responsável, a gente percebe que eles fazem um trabalho muito bom, de excelência, tem bons projetos, mas nem sempre são populares. Tem pauta que é uma pauta difícil de você defender, porque as pessoas não entendem que é uma coisa que pode doer agora, mas futuramente pode fazer bem para a cidade, vai fazer bem. Então acho que o desafio é essa parte de articulação também com os vereadores. Da base a gente não tem muita dificuldade, porque o pessoal, sempre a gente tem reunião com o prefeito toda semana, a gente conversa com os secretários, bate um papo, alinha as votações como vão ser. Mas também tem a conversa com a oposição também para poder tentar mostrar que são bons projetos para a cidade. Então, um papel muito bom de articulação, tem as vantagens e desvantagens, mas eu vejo como muito positivo, né? Porque a gente consegue ter acesso a informações mais privilegiadas, consegue também ter um pouquinho de agilidade em alguns atendimentos, então eu vejo que é muito positivo. É um desafio que eu aceitei com muita alegria, muita honra, né? E a gente está tentando honrar, né, esse desafio sempre de representar o prefeito na Câmara e também tentar essa articulação para ajudar Prefeitura e Câmara a caminharem juntos, né? Eu falo assim que não existe uma relação de subordinação ou insubordinação. São dois poderes diferentes. Só que para a cidade poder avançar, é importante que esses dois poderes caminhem juntos, né? Porque execução e legislação, né, que a gente faz, cobrança, fiscalização, tem que caminhar juntos, né? Então é importantíssimo isso, né? E a oposição também tem um papel importante porque também vai ajudar a fazer esse contraponto. Então eu acho que é bem bacana, é bem legal, a gente está tentando desempenhar esse papel com qualidade, com bastante maestria, com desafios, mas também com as alegrias de poder apresentar para a cidade bons projetos, boas ideias, mudanças para as pessoas que sempre a gente entende como muito positivas para avançar a cidade de Jacareí. Perfeito, Jean. Peço licença e já retorna para conversar mais. Obrigado. E a Estação Evoluir completou seu primeiro ano no atendimento de crianças neurodivergentes em Jacareí. Saiba mais sobre esse projeto que já realizou mais de 6.000 atendimentos em diversas especialidades. A Estação Evoluir de Jacareí completou seu primeiro aniversário dia 11 de agosto. O local é um centro de atendimento para crianças neurodivergentes de até 12 anos de idade e fica no centro da cidade. As conquistas também foram grandes. Nós temos aqui hoje, após um ano, um local, um equipamento único, onde as famílias se concentram todos os atendimentos num único local, atendimento médico, especializado, com os profissionais, as terapias, com atendimento educacional especializado. Então, acho que isso foi um grande benefício, né, para a população, para as mães que podem vir a um local e ser atendidos ali entre todas as necessidades daquela criança.
E neste primeiro ano deu para ver a evolução dessa estação. De agosto do ano passado até agora, até junho, mês de junho, na parte da saúde foram mais de 6.000 atendimentos na área clínica. Na área educacional, de setembro até julho agora de 2026, cerca de 1.300 atendimentos. Entre as crianças atendidas, nós conversamos com o Cauã, de 10 anos. Ele está aqui desde o começo da estação. Tipo, eu falava meio errado, agora eu sei falar mais certo. Aí eu não sabia desenhar, não sabia escrever, e a minha professora todos me ensinou. O Cauã, ele foi desenvolvido várias habilidades, né? Então ele conseguiu compreender melhor com as ótimas professoras que ele acabou encontrando aqui. Agora ele consegue ler do jeitinho dele, ele consegue escrever. Ele começou a brincar, socializar melhor com as crianças. Aqui ele está descobrindo várias técnicas de como viver melhor, de o que dá para fazer, como não. Aqui várias pessoas entenderam quem é ele, como que ele é. E aqui é uma segunda casa para ele. O diferencial da Estação Evoluir é reunir vários atendimentos multidisciplinares em um único lugar. Então essa criança passa pela UBS, pelo SIM, pelo CAPSI, é encaminhado para cá. Aqui ela vai ter o atendimento médico, psiquiátrico. Aqui ela vai ser atendida pelas profissionais de multiterapias, como a psicologia, a neuropsicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a nutricionista, os psicopedagogos ABA. Então aqui nós concentramos todos os atendimentos em um único local. Além disso, outros serviços também deixam a estação completa. Então hoje nós temos aqui a Diretoria de Inclusão, a Secretaria da Saúde, a Secretaria Municipal de Educação. Então nesse departamento aí, vamos dizer, nesse equipamento intersetorial, né, nós temos aí cerca de 30 pessoas aqui, colaboradores, em função da Estação Evoluir. A estação então, eu acho bem legal porque tem muita equipe num lugar único, né? Aí facilita até pra gente, questão de locomoção, para não ficar levando uma informação para um, para outro. Então, assim, tendo o psiquiatra num lugar, junto com as terapeutas, eu acho que faz toda a diferença. E quais são os desejos de aniversário para a estação, Marília? Vamos aí fazer votos para o futuro de que possamos ter, assim como é desejo do prefeito Celso, ter outras estações evoluir em outros locais da cidade, levando também esse atendimento a outras regiões, a outras partes do nosso município. E voltamos a conversar com o vereador Jean Araújo. Bom, Jean, a gente acabou de ver uma matéria aqui sobre a Estação Evoluir, né? Eu queria saber qual que é a importância da cidade ter esses dispositivos de inclusão, né? Nesse caso, para crianças neurodivergentes. Como que você vê a importância disso aqui em Jacareí? A importância gigantesca, né? A gente vê que muitas cidades tentam ter esse trabalho, né? Acho que em São José tem a Casa do Autista, se eu não me engano, mas aqui a gente tem um espaço que é destinado para pessoas neurodivergentes, um avanço muito grande para a cidade, né? E a gente pode perceber o quanto que foi bom que o prefeito Celso teve essa sensibilidade, juntamente com a sua equipe, de criar a Estação Evoluir, que é um investimento muito importante, porque hoje em dia a causa autista, a causa neurodivergente é uma causa que está muito em alta. Eu não sei se no passado tinha menos, ou agora tem mais diagnósticos, mas é uma pauta muito importante para a cidade. E a gente vê o quanto que é importante para as pessoas a gente perceber essa atenção e esse acolhimento. Antes tinha só a CEPAC, que atendia as pessoas com autismo, né? Não sei se a ASPAD, a PAJAC fazia isso, mas a Estação Evoluir ela é um marco importante para o município, de um local que atende crianças de 1 até 12 anos, se eu não me engano, que é bastante focado na pessoa com autismo, que é uma pessoa que geralmente as pessoas têm, né, o preconceito, né, tem aquela questão de não entender como que funciona, e você ter um espaço destinado para isso, para acolhimento dos pais, da família, da criança, é muito importante, porque a pessoa se sente valorizada, se sente assim um local que vai realmente acolhê-la e recebê-la, e vai conseguir tratar aquilo que tem que tratar, vai conseguir avançar, né, com a parte motora, a parte psicológica, a parte social. Então, assim, eu vejo como um avanço importante. A gente espera que, de fato, como disse a Marília na entrevista, né,
que a gente consiga ter mais estações ali na cidade, né? De repente, na região oeste uma estação, na região leste uma outra estação, na norte, na sul, né? Mas enquanto não temos, né, a gente tem a da região central, que já é muito importante, e a gente pode pensar em futuramente criar mais subestações nos bairros para atender as pessoas que não conseguem se deslocar até o centro da cidade. Sem dúvida, vereador. Bom, eu queria trazer agora um pouco a questão de alguns projetos que você tem, né? Um deles é na área da saúde, que é sobre a fila de espera, né? A transparência na fila de espera do SUS, né? Do que se trata o projeto? Olha só, a gente pode pensar o seguinte aqui, Eduardo, que sofrimento você não saber em que posição que você está na fila de espera da saúde. A gente sabe que é uma fila que é muito grande para vários procedimentos, várias questões. Fila de espera de exame, fila de espera de cirurgia. E a pessoa, quando ela tem aquele conhecimento de que ela está na posição, sei lá, estou na posição 500, posição 1000, posição 100 ou 50, ou é a próxima da fila, ela consegue se programar para poder fazer alguma coisa, ir para a cidade, de repente fazer uma viagem. E a gente pode perceber porque as pessoas falaram o seguinte: nossa, vereador, eu não consigo nem saber em que posição que eu estou. Sabe que a gente consegue fazer uma lei para poder mostrar para a pessoa onde que ela está? Então a gente conversou com os setores da saúde responsáveis, com a Secretaria de Saúde, outros órgãos também que trabalham com isso, TI, e a gente pensou assim, por que não fazer uma lei que a pessoa possa ter acesso à sua posição na fila, para que ela possa ter tranquilidade, possa ter segurança, se organizar nos afazeres que ela tem e poder se preparar para poder ir na consulta. A gente conseguiu planejar isso aí, montamos esse PLL, né? A gente conseguiu aprovar, eu acho que tem alguns meses já, não me recordo de quando que é a aprovação, e já está em vigor a lei. E agora a gente está cobrando para que a prefeitura possa colocar no site, porque como que consiste? O site vai ter um botão, o site da prefeitura, que a pessoa poderá acessar esse botão com um login e senha e vai saber a posição somente dela na fila de espera, ela não vai saber do outro. Somente com o seu login e senha ela poderá acessar para saber a sua posição e assim ter essa tranquilidade. Então a gente está aguardando que possa ser executado isso aí, estamos cobrando, mas é um avanço muito importante porque a pessoa vai poder saber como que ela vai passar no médico, se vai ter, se está próximo, se está distante, né, se é urgente, se consegue priorizar. Então é um projeto assim que traz mais segurança para a pessoa e mais tranquilidade dela saber, nossa, eu estou na fila, estou na posição tal, vai andar e eu vou saber me programar para poder fazer alguma coisa na cidade. E essa transparência seria para todas as filas, para exames, consultas, cirurgias, talvez? Isso, tudo que é municipal, cirurgia, consulta médica, enfim, tudo que for procedimento de saúde, né, vai estar nesse portal da transparência. E no caso é municipal, porque no caso, como se for do estado, a pessoa não tem acesso porque já é outro sistema, né? Mas como é municipal, fila de SUS, de saúde, consulta médica, procedimento, ela vai poder saber mediante essa nossa lei aprovada. Bom, quem sabe vire até referência para o estadual fazer também, algo né? parecido. Eu acho que é importantíssimo, né? Importantíssimo. Bom, eu também agora queria trazer um pouco da questão da educação e também da segurança, né? Que você fez, né, umas indicações para a prefeitura para instalação de câmeras nas unidades escolares aqui na cidade. Como que surgiu essa demanda? Eduardo, assim, a questão de segurança a gente vê que é muito importante, né? Inicialmente, quando apresentei essa propositura, a ideia era que fosse uma lei de vereador, uma lei daqui do legislativo, né? Mas a gente teve um entendimento junto com o prefeito e a sua equipe de que como ia gerar um custo para a prefeitura, tinha que ser uma lei que viesse do executivo, né? Então a gente fez o seguinte, a gente fez uma indicação para a prefeitura com o mesmo texto da lei. Aí o Celso, ele conversou comigo, a gente bateu um papo lá e entendeu a importância que é essa lei e transformou em lei municipal. Aí veio para a Câmara, eu apresentei como líder de governo e também estou na mensagem que foi enviada para a Câmara e a gente conseguiu aprovar essa lei para a cidade, que é uma lei muito importante. E também teve modificações que deixaram ela mais robusta. E já está em vigor, inclusive, até a gente começou a acompanhar, já começaram a colocar as câmeras nas escolas. Acho que no Campo Grande foi a primeira que foi colocada oficialmente. Algumas escolas já tinham essas câmeras, mas não eram câmeras oficiais. A direção colocava juntamente com a PM da escola, né, com os pais, mas agora quem coloca é o município, então é recurso municipal. Inclusive ficou, acho que 10 milhões para colocar tudo, mas estão colocando paulatinamente. E qual que é o principal intuito? A pessoa ter a segurança de que a criança está sendo vigiada, está bem na escola, que não vai ter abuso, enfim, etc e tal. E a proposta é colocar, já foi até colocado em algumas escolas, né, câmera nos corredores, nas salas de aula também,
né, não colocar em banheiro e vestiário, mas colocar em espaços que são abertos para poder a gente de fato deixar a criança mais segura e também o funcionário saber que se de repente ele for vítima de alguma coisa, ele vai poder comprovar que de repente ele não tem nada, assim, no caso, algum PA, algum processo, ele pode se defender com as imagens. E também os pais também vão saber que ali tem imagens que vão comprovar que a criança está sendo assim monitorada, que não tem nenhum problema em questão. Se tiver alguma situação, vamos supor que Deus o livre guarde, né? Algum abuso, sei lá, por exemplo, poderia ser constatado com as imagens. Então a ideia é trazer mais segurança para as pessoas, para pais, funcionários, direção, professores, mais tranquilidade e as pessoas saberem que ali tem um ambiente monitorado e um ambiente protegido. E também é importante lembrar, Eduardo, que essas imagens elas não são disponibilizadas ao público. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Não tem esse direito de imagem, só pode passar se for mediante decisão judicial ou para algum processo administrativo. Então o pai vai ter acesso somente se constatar algum ato, né, que foi irregular. Ele vai ter que solicitar a imagem, mas vai ser só por via judicial ou na prefeitura. Se a prefeitura entender que, de repente, tem que ceder a imagem. Então, é uma imagem que é monitorada, né, não tem acesso para a comunidade. Então, é importante porque a pessoa vai ter a confiança e a tranquilidade, né, tanto um profissional quanto o aluno, de que ele está lá num ambiente que é monitorado, um ambiente que é seguro e pode ficar em paz, a mãe e o pai sabendo que se acontecer alguma coisa, vai ter ali uma imagem mostrando se aconteceu ou não. E um professor vai poder mostrar, provar que eu não cometi esse ato, eu cometi, não foi bem assim. Porque quando tem as imagens que são gravadas, inclusive, você não consegue debater isso, porque tem um registro. Então, um projeto de segurança é importante para as escolas municipais. No estado já tem algumas escolas, mas a ideia é a gente trazer para o município, para poder evitar transtorno de furto, vandalismo também, que é um outro ato importante. Já está em vigor a lei, é uma lei municipal do prefeito, mas foi uma indicação minha, que foi feita por mim, que acabou transformando-se em lei, e agora a gente tem essa lei municipal, uma lei importantíssima, que foi um sucesso desde o começo, que a gente conseguiu divulgar e promulgar aqui em Jacareí. Uma conquista da qual eu me orgulho bastante, porque a gente pôde trabalhar bem nisso aí e os pais gostaram muito disso. Bom, você comentou que já iniciou a instalação dessas câmeras. Existe uma previsão para a instalação completa nas unidades daqui da cidade? Eu creio que uma média de 2 anos para poder colocar em tudo, né? A gente tem, acho que umas 70 escolas municipais, juntando EMEFs, EMEIFs e creches. Então é bastante grande, né, o número de escolas, né? Também é bom lembrar, Eduardo, que também são imagens que vão ficar ligadas junto ao COI também. Então o COI também poderá usar para questões de ladrão, integração de, sei lá, alguma questão criminal. Perfeito, Jean. Peço licença e já retorno para conversar mais. Tá, joia. Está aberto o processo para as inscrições do concurso para a criação da letra da valsa Nas Margens do Paraíba, de autoria do compositor jacariense José Maria de Abreu, que busca valorizar artistas, compositores e letristas da região Vale Paraibana. A participação será exclusiva para moradores do Vale do Paraíba e o vencedor receberá uma premiação de R$3.000. As inscrições podem ser feitas no site da Câmara, o jacareí.sp.leg.br, através de um formulário. Mudando de assunto, um grupo de estudantes e ex-estudantes do Instituto Federal desenvolveu o Papuguinho, um aplicativo criado para auxiliar a comunicação de crianças com transtorno do espectro autista. Confira os detalhes na reportagem a seguir. Um grupo de estudantes e ex-estudantes do Instituto Federal de Jacareí desenvolveu o Papuguinho, um aplicativo gratuito de comunicação aumentativa e alternativa para pessoas com transtorno do espectro autista. Os ex-alunos Gabriel e Marcela acompanham o projeto desde o início. Tudo começou em 2024, eu fui o primeiro bolsista lá no Instituto Federal, eu estava no meu 3º ano do ensino médio. Aí eu comecei desenvolvendo, né, um protótipo, era uma coisa bem simples, não tinha esse nome, não tinha o nome Papuguinho nem nada. E em 2025 o grupo expandiu, então novos integrantes entraram, e aí que surgiu o nome Papuguinho e começou a coisa a escalonar. E desde então, 2026, né, a gente continua desenvolvendo. O Papuguinho, ele é um projeto CA, né, Comunicação Aumentativa e Alternativa. Então, é um projeto mais focado para crianças neurodivergentes que têm apraxia da fala, ou seja, elas não conseguem comunicar muito seus desejos, suas necessidades. Então, o projeto ele é à base de pictogramas, que são imagens com letras embaixo, ou seja, vai ter fotos de ações,
de comidas. Então, o aplicativo é baseado nesse banco de dados de imagens. Então, a criança consegue usar nas escolas, dentro de casa, para se comunicar com os pais e com os responsáveis. Desenvolvido em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, o projeto contou com a orientação do professor do Instituto Federal, Tardelli Stecchio, que acompanhou os alunos durante o desenvolvimento do aplicativo. Foi um projeto que iniciou como iniciação científica, orientado por mim e pela professora Ana Paula Kawabe, da Química. Ela faz o doutorado dela na Unicamp, né, justamente nessa área. E nós começamos orientando um aluno para ele desenvolver essas pranchas, primeiro fisicamente, e depois ela foi tomando uma proporção que nós vimos que a prancha no formato digital poderia ter muito mais aplicação e expandir para muito mais alunos. O Papuguinho vem ganhando espaço na educação especial das escolas municipais, como na escola Tiago Silva Santos. A professora de educação especial, Luciana Carvalho, explica como o aplicativo tem contribuído para a comunicação e a previsibilidade da rotina dos alunos. O principal é essa interação e tentar passar para a criança o que vai acontecer antes, porque os autistas, não só autistas, vamos pensar todos nós, né? Nós precisamos saber o que vai acontecer. Só que nós, com o entendimento, já sabemos, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. O autista não. Então, de repente, ele veio todo programado para uma situação e mudou. Você tendo a imagem, né, sendo que o Papuguinho ou não, ele já sabe, agora é isso, agora é isso. Então, ele vai se programando para poder realizar. Isso não quer dizer que não vai ter crise. Pode ser que aconteça, mas tendo essa previsibilidade já ajuda mais. Os professores, eles se mostraram bastante engajados, né, receptivos quanto ao projeto, principalmente na questão ali dos testes, porque ele ainda não está dentro das salas de aula, mas as professoras da educação especial já puderam experimentar. Então, assim, eu vejo que todo mundo recebeu muito bem e, inclusive, as famílias, né? As famílias, algumas estão me procurando, né, para fazer o teste do aplicativo em casa. Então, a gente está vendo que tem uma boa receptividade mesmo com todos. Thaís é mãe de uma aluna com transtorno do espectro autista nível 3 de suporte. Em casa, ela utiliza o Papuguinho para facilitar a comunicação com a filha e conta como tem sido essa experiência. A minha filha, ela é muito rígida, ela precisa de uma previsibilidade de tudo. Então, eu costumo mostrar fotos para ela, fotos reais. Ela faz terapia de segunda a quinta-feira. Daí eu tenho que mostrar para ela, normalmente são 2 prédios onde ela faz terapias, então eu tenho que mostrar para ela o prédio que ela está indo, quem que vai ser os terapeutas que vai atender ela. Então eu achei muito bacana por causa disso, da facilidade de conseguir mexer e conseguir colocar as fotos reais, foto dela, foto dos locais, para preparar ela antes da gente ir para algum lugar, porque eu preciso da previsibilidade para ocorrer tudo bem. Porque se sair dessa rotina dela, ela já é perigoso desregular, entrar em crise. O Papuguinho não transforma apenas a vida de quem utiliza o aplicativo para se comunicar. O projeto também impacta diretamente quem transformou essa ideia em realidade. Aprendi muito com o desenvolvimento, eu quero seguir na área de tecnologia, ser um programador, então me ajudou muito a desenvolver essa parte técnica, mas mais do que isso. Em 2024, eu estava desenvolvendo no meu quarto sozinho e eu nunca pensei que esse projeto um dia seria utilizado por pessoas de verdade, né? E eu conseguiria ajudar crianças a se comunicarem. Então, foi muito gratificante, como pessoa mesmo, ver que eu consegui fazer alguma diferença na sociedade. É justamente esse caminhar com as mãos unidas entre a educação pública e a comunidade acadêmica, que é o Instituto Federal, que permite com que a comunidade de Jacareí ganhe muito com isso. Então, para mim é algo excelente, eu dou um apoio muito grande a esses alunos e a ideia do nosso projeto é cada vez mais transpor essa barreira, esse muro que existe entre a comunidade e a área acadêmica. O Papuguinho é gratuito e pode ser baixado em smartphones e tablets com sistema Android através da Play Store ou acessado diretamente pelo site papuguinho.com. E voltamos a conversar com o vereador Jean Araújo. Bom, vereador, outro projeto que você apresentou na Câmara, né, acho que no primeiro semestre, né, neste ano, foi em relação à multa do bem, né? Do que se trata esse projeto e qual que é a importância desse projeto para a cidade? Isso aí, Eduardo, surgiu há bastante tempo, na verdade, né? Eu trabalhei no trânsito durante 14 anos antes de ser vereador. Em 2010 eu comecei a trabalhar lá. E em 2011 tinha uma agente de trânsito chamada Mariva Coutinho.
E ela viu em alguma cidade que tinha essa prática de você enviar cartas de parabéns para motoristas que respeitassem a faixa de pedestres. E ela pensou em 2011 assim, nossa, por que não mandar isso para Jacareí também, para nossos motoristas? Porque a gente vê assim, nossa, sempre tinha a multa, a notificação. Por que não mandar uma multa diferente, uma multa de parabéns? E começou a colocar isso aí em prática. Aí começou a colocar, mas era bem assim, timidamente. Em 2018, 2019, já com a mobilidade urbana criada como secretaria, a gente conversou juntamente com o Edinho Guedes, na época eu era gerente de educação de trânsito, depois eu fui adjunto também, por que não a gente deixar isso aí mais formalizado como uma portaria municipal? Então trabalhamos com isso aí. E depois que eu virei vereador, pensei o seguinte, por que não transformar isso em uma lei municipal para se transformar em uma política pública municipal de boas práticas no trânsito? Então a gente conversou com o prefeito, conversei com o secretário Edinho de Mobilidade Urbana, ele topou a ideia, achou muito bacana e a gente conseguiu transformar em lei municipal, que aprovamos em maio, inclusive, juntamente, porque foi em maio? Por conta do Maio Amarelo, que é o mês que é mundial, voltado para a segurança viária, a segurança do trânsito. E na prática, o que consiste essa lei? O agente de trânsito, ele fica em alguns locais espalhados pela cidade, às vezes com fardo ou não, nas faixas de pedestres. E quando o motorista para na faixa para respeitar alguém, ele anota a placa da pessoa e depois envia uma carta para a pessoa de parabéns. E a pessoa vê assim o seguinte, nossa, a hora que chegar aquela carta lá, nossa, é uma multa que eu levei, porque a carta tem o mesmo formato da multa, da notificação, é igualzinho. Só que você abrindo a carta, você vê que é um textinho de parabéns e que vai te motivar a você respeitar as regras de trânsito. Então a gente colocou a prática da faixa de pedestre, cinto de segurança, dar a seta e outras medidas também de segurança viária para poder parabenizar o motorista e dar esse reforço positivo para ele, para que ele possa entender que ele também é uma obrigação seguir a lei, é uma obrigação. Isso aí a gente não tem que questionar. Mas por que não deixar isso aí mais suave, deixar isso aí mais leve, a pessoa poder ver que, nossa, tem alguém que me reconhece por aquilo que eu faço de bom também. Eu estou seguindo a lei, é uma obrigação minha. Mas por que não deixar isso aí mais leve, deixar mais motivacional, para que mais pessoas também se sintam assim encorajadas e motivadas a seguirem a lei e também poderem receber essas cartas, né? Quando eu estava na mobilidade urbana, a gente mandou acho que mais de 1000 cartas em 2, 3 anos. Agora até perdi as contas já, nem sei quantas que foram enviadas já, mas muita gente fala, nossa, vereador, recebi a cartinha lá, muito obrigado aí pelo projeto de lei, pela lei que existe, porque realmente é legal você receber o reconhecimento e o parabéns por aquilo que eu fiz, que é uma obrigação minha, tudo bem, tranquilo, mas também que é uma motivação a mais para que eu possa seguir aquele reforço positivo que a psicologia explica. Se você for motivado positivamente, você vai, a sua tendência é você continuar respeitando mais e continuar também tendo boas atitudes no trânsito. Então a ideia principal é essa motivação para que motoristas possam respeitar o pedestre, e Jacareí virou referência nesse projeto, porque até já ganhou prêmio nacional antes de ser lei como cidade modelo de respeito à faixa de pedestres. Eu sei que a gente tem que avançar muito ainda, cidades como Guararema, Caraguá, que o pessoal respeita bastante, mas a gente avançou muito por conta de campanhas educativas também que foram feitas, e a multa do bem é uma das ferramentas que a gente tem, que também a gente vê que auxilia muito a comunidade a poder respeitar essas regras e também mudar esse comportamento de segurança no trânsito, que é você não respeitar somente pela multa. A multa é uma consequência, mas você respeitar porque realmente é importante para você, que você faz o bem para o próximo, que tem que seguir a lei, respeitar pelo bem comum, isso é o mais importante. A gente fala que a multa é uma consequência, mas não é o fator primordial. O que importa é o respeito no trânsito, porque você ama o próximo, você quer ver o bem, e ali é uma vida que está em jogo. E você comentou que é uma portaria que existia antes, né? Então, ou seja, antes da aprovação da lei, as pessoas já recebiam essa carta em casa, e agora é uma política pública. O que muda na prática entre ser uma portaria e ser uma política? Isso fortalece porque não importa qual governo que entre, vai ter que fazer. Porque é uma política pública que é virada em lei, então vai ter que ser feita sempre. Não importa o que aconteça, se mude gestor ou não de partido X e Y, como está agora em lei, ele tem que ser executado. Então, assim, isso que dá garantia para que essa lei possa ser executada. Bom, e essa é uma ação de educação no trânsito, né, como você falou, e a gente vê que às vezes as pessoas têm, né, talvez por um passado, né, por mais que os números digam que tenham diminuído, né, que Jacareí é muito violento no trânsito, né, como que essas ações contribuem para
mudar a imagem ou até ajudar nos números, na estatística aqui A no gente município. pode citar aqui, Eduardo, o seguinte: em 2016, Jacareí teve 48 mortes no trânsito. 2016, 48 mortes. Matou mais que o crime. O crime tinha matado, acho que 44 pessoas, era 42, se não me engano. Quando a gente entrou e começou a trabalhar muito essa parte de campanha educativa, blitz educativa, palestra em escola, palestra em empresa, essas 48 mortes caíram para 25 mortes no ano seguinte. Claro que o ideal é ter 0 mortes no trânsito, né? Isso aí é óbvio. Mas você vê que nesse tripé que você junta educação de trânsito, engenharia e também de fiscalização, a gente pode perceber que essas 3 ações em conjunto, elas trazem um resultado muito importante para a cidade. Por que eu falo isso? Porque uma pessoa que não morre no trânsito, uma pessoa que não bate uma moto, não bate um carro, é um leito da Santa Casa que eu tenho disponível para alguém que teve, de repente, um infarto, teve um AVC. E a pessoa que está no hospital por conta de um acidente de trânsito, de um sinistro de trânsito, ela vai tomar a vaga de alguém que, de repente, não tem vaga porque tem uma pessoa que não respeitou uma regra. Até a gente brinca assim que, de repente, um acidente é uma infração que você cometeu que não deu certo. E aqui que as estatísticas falam que cerca de 94% dos acidentes de trânsito são por falha humana, porque a pessoa se descuidou, porque cometeu uma infração de trânsito. Então a gente vê que a educação é uma questão assim que ultrapassa o trânsito. Também ela pega a parte de saúde pública, porque é um gasto com UTI, é um gasto com Santa Casa que você poderia de repente usar para investimento, por exemplo, ou para alguém que de repente teve uma doença de infarto, AVC, mas por conta de uma imprudência no trânsito, aquele leito está ocupado por alguém que infelizmente poderia evitar, mas não conseguiu evitar por conta de conduta inadequada, de desrespeito, né? Então seria isso também. Bom, e você comentou, né, a questão de palestras em escolas, né? As crianças, por mais que elas não dirijam, né, qual que é o papel delas em auxiliar essa questão de levar o conhecimento da segurança no trânsito? Olha, hoje em dia as crianças são pedestres e ciclistas, né? Mas um dia vão ser motoristas. Eu trabalhei muito com palestra, Eduardo, em escola, trabalhei muito com isso. Tem até uma lei minha também do agente de trânsito mirim. Eu posso te falar que quando eu estava lá trabalhando, né, na prefeitura, eu fui a pessoa que criou essa prática de agente de trânsito mirim. E na Câmara eu deixei como lei para poder deixar a política pública. E a gente percebeu o seguinte, né, que você educar o adulto é um desafio, porque ele já está meio que pronto, né, tem seus vícios. A gente trabalha com campanha educativa, com vídeos impactantes, né, com palestra, mas a criança, ela é um ser assim que está mais novo, mais aberto para poder ouvir sugestões, ouvir demandas, ouvir o que ela pode transformar, está com o cérebro mais aberto. E quando você trabalha com a criança, ela se torna uma multiplicadora sua. Então, o que eu via muitas vezes? A gente ia na palestra na escola e eles contavam o que os pais faziam. Ah, Jean, meu pai anda sem cinto, meu pai usa o telefone no volante. Ah, meu pai, minha mãe falou que eu posso ir sem cadeirinha, que eu posso fazer isso, não sei o que, faz contramão, passa no vermelho. Então a gente percebeu que essas crianças são multiplicadoras e por que não elas multiplicarem o que elas aprenderiam com a gente, multiplicar em casa. Porque eu sou pai também de 2 filhos, imagina só você ter o seu filho cobrando você. Então você fica sem graça. Então assim, nossa, poxa vida, pai, você tem que respeitar o trânsito, tem que respeitar as regras, né? Não é pela multa, é pela sua vida, é porque a gente te ama. Então a gente vê que isso aí traz muito mais resultados, porque a pessoa se sente assim, nossa, meu filho me cobrando, minha filha cobrando, não é uma pessoa da rua, não é um guarda de trânsito, não é a polícia. Então assim, eu vou respeitar porque eu quero ser um bom exemplo em casa. Então a gente vê que esse reforço é muito positivo, da criança poder multiplicar, e temos aí 2 conquistas importantes. A criança consegue multiplicar com o pai e com a mãe, e ela já cresce mais consciente dos seus deveres e regras. Assim como o cigarro antigamente. O cigarro é uma prática muito normal nas cidades, né? Tinha até campanha que era assim, fuma, pega o cigarro tal. Hoje em dia você vê que o cigarro praticamente é uma questão que você vê que quase não tem mais, né? Tem muita campanha contra. Hoje em dia você quase não vê, mas é muito pouco. E a criança no trânsito é a mesma coisa. Ela vai passar a crescer com uma cultura assim, que eu tenho que respeitar por amor à vida, eu tenho que respeitar não pela multa, eu tenho que respeitar porque eu quero crescer forte, quero ver meus pais, quero ter filhos, quero ter uma segurança, quero ficar bem, não quero quebrar um braço, uma perna.
E a criança anda de bike, joga bola na rua. Então, assim, nessas palestras nossas, a gente explicava não somente regras de trânsito, mas também regras de convivência social. Que é jogar bola na quadra, jogar bola no campo, não jogar bola na rua assim, rua movimentada, andar de bike na mão correta, respeitar as regras, usar o cinto. Então, assim, eram várias conversas que nós tínhamos com as crianças e elas multiplicavam em casa para seus pais e também para seus familiares. E temos conquistas também, porque Jacareí fechou por várias vezes como a cidade menos violenta no trânsito, no Vale e no Brasil e em São Paulo. Eu não sei se foi no passado, a gente ficou, acho que em terceiro lugar no estado como a cidade mais segura no trânsito. Aqui tem 240 mil habitantes e a gente conseguiu avançar bastante com isso. Mas o que é? É campanha educativa, é muita palestra, é blitz, fiscalização, melhoria de pintura viária, placa, lombada, enfim, assim, é um conjunto de vários fatores que contribuem para ter mais segurança viária. Mas é um trabalho que é feito em equipe. E as crianças, elas começam já a aprender isso e crescerem sabendo o que tem que fazer e depois passarem para seus filhos e netos. Então é mudança de cultura, de comportamento, mudança de gerações. Demora um pouquinho, mas a gente vai ter resultados daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos para ter um mundo melhor. Sem dúvida, Jean. Peço licença e a gente já retorna para conversar mais. Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade e informações sobre o trabalho dos vereadores. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 23ª sessão ordinária do ano. O vereador Luiz Flávio Dias, do PT, discursou durante o ato solene o Prêmio Advocacia Cidadã. O parlamentar ressaltou a importância da profissão e parabenizou todos os homenageados. Veja. O advogado, a grande missão dele é não se afastar da Constituição, não é? Principalmente de um fundamento, não é nenhum valor, mas é o fundamento da República, que é a dignidade da pessoa humana. Então, o advogado é muito importante por conta disso, porque quando a pessoa vai no INSS, tem um benefício rejeitado, auxílio-doença, está lá um previdenciarista para defendê-lo. Na parte criminal, não é? Tem nossos advogados criminais que estão para defender a liberdade e não faço chacota um advogado criminalista, né? É um advogado essencial à República, essencial ao nosso Estado democrático de direito. Vi a Pâmela falando aqui, a doutora Pâmela, sobre o direito à moradia, um direito tão fundamental, não é? E é tão gostoso quando a gente termina um uso capião ou faz uma regularização e entrega um título de propriedade para aquela pessoa que está sendo violada no seu direito de moradia. E o vereador Daniel Mariano, do PL, usou a tribuna para se manifestar a respeito de seu projeto de lei que denomina uma praça do bairro Bandeira Branca 2 como Praça Valdeci de Araújo. Acompanhe. Valdeci, um homem guerreiro, uma pessoa aí que tem história
onde andava com sua van, ajudando, sendo um colaborador dessa cidade, ajudando as pessoas no seu convívio com viagens, crianças, etc. E é muito importante dizer que eu também, no passado, não entendi o que era uma homenagem. E pude presenciar a homenagem para o meu sogro, Roberto Francelino, e a Joyce se comoveu com essa homenagem e nos procurou no meu gabinete. Me sinto muito honrado e hoje eu tenho uma cabeça diferente de pensar essa homenagem, como deixa a marca na vida das pessoas, vai deixar legado. Aquela praça não representa somente uma praça, mas representar uma imagem de um homem guerreiro que trabalhou, lutou pela sociedade, contribuiu com os seus impostos. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Mudando de assunto, o Centro de Convivência Viva a Vida está com inscrições abertas a partir de hoje para o concurso de interpretação musical A Voz e Vozes de Jacareí 2026. O objetivo do projeto é valorizar o talento da pessoa idosa e incentivar a participação em atividades que promovem a convivência social e o bem-estar. Podem participar do concurso pessoas com 60 anos ou mais que residam em Jacareí. As inscrições vão até dia 19 de agosto e devem ser realizadas de forma presencial na Casa Viva a Vida, localizado na rua Itapira, número 260, no Jardim Mesquita, das 10 horas da manhã às 4h30 da tarde. Mudando de assunto, a premiação Pensadores de Futuros, realizados pela empresa Futuros Possíveis, reconheceu o psicanalista Rodrigo Casagrande como vencedor na categoria Saúde e Bem-Estar. Saiba mais na reportagem a seguir. Do Vale do Paraíba para todo o Brasil. O psicanalista Rodrigo Casagrande foi um dos vencedores da premiação Pensadores de Futuros. Ele conquistou o primeiro lugar na categoria Saúde e Bem-Estar. A Futuros Possíveis é uma empresa que trabalha com pesquisas sobre tendências e futuros. Esses resultados, essas pesquisas são utilizadas por empresas, governos, imprensa, enfim, tudo mais. Eles criaram o prêmio e convidaram curadores para escolher dentro do mercado nacional, né, alguns nomes que estão trazendo alguma oxigenação sobre alguns assuntos. E teve diversas categorias, saúde e bem-estar, onde eu fui premiado, mas tinha também clima, educação, mobilidade, enfim, eram 10 categorias. O trabalho de Rodrigo sobre longevidade e envelhecimento se destacou entre os 15 finalistas da mesma categoria. Teve o dia da entrega do Prêmio São Paulo, estava muito feliz de ir, porque eu encontrar bastante gente bacana, conversar com pessoas que eu não conheço, assim, pessoalmente, né? E na hora da divulgação dos prêmios, eu fui ali um dos contemplados, né? Vale ressaltar que, por mais que foi uma curadoria que indicou os finalistas, foi uma votação aberta. Então, assim, é um prêmio que eu conquistei, mas na verdade as pessoas que eu conheço, as que não conheço, mas que conhecem meu trabalho, votaram. Isso permitiu com que eu pudesse trazer o prêmio para cá. Agora o trabalho do psicanalista ganha ainda mais projeção fora do Vale do Paraíba. Com o reconhecimento nacional, Rodrigo espera levar a sua visão de um futuro possível para todo o país. Mesmo sendo premiado com algo relacionado a futuro, a prática, né, meu trabalho com psicanálise, na verdade ela implica um sujeito a revisitar tuas histórias, teu passado, os teus traumas, né? E a partir disso que ele elabora, que ele consegue dar um sentido, um significado para isso, ele tem condições de projetar um futuro um pouco mais legítimo pelo desejo dele. É muito futuro, é muita coisa, mas vamos parar um pouquinho, vamos olhar para o passado, vamos recontar nossas histórias, vamos ver nossas histórias de novo. Não estou nem falando no campo pessoal, mas no campo social também, no campo político. Vamos olhar ali, antes da gente ficar pensando no futuro. A gente tem muita história ainda para resolver na nossa sociedade, né? Isso implica todos nós. E voltamos a conversar com o vereador Jean Araújo. Bom, vereador, a gente está indo já para a reta final aqui da nossa conversa, mas antes eu queria perguntar, né, você também tem trabalhado muito em melhorias em áreas de lazer, né, em quadras, né, principalmente na área do Parque Brasil, né? O que você tem visto lá nas suas caminhadas pela cidade? Eu queria citar para você, Eduardo, achei 4 pontos, né? Acho que o Parque Brasil é importante, Nova Jacareí, o Portal Alvorada e o Parque Santo Antônio, que a gente foi nesses 4 pontos para poder verificar como que estava lá a praça, a quadra, a área de lazer, porque as pessoas nos procuraram, falaram assim, vereador Jean, você consegue vir aqui no bairro para ver isso aqui? E a gente foi verificar. E a gente entende que é muito importante esses espaços para que as pessoas possam ter convivência, a criança brincar, jogar uma bola, enfim, passear na academia, ao ar livre, o adulto, o idoso.
Só que a gente presenciou que existe muito vandalismo nesses espaços. Então é muito triste, porque vai lá o poder público, faz o que tem que fazer, coloca aquele espaço bacana, coloca um society, uma quadra legal, uma área bacana, mas a gente vê que a comunidade nem sempre cuida. Então eu queria pontuar assim, que é fundamental que as pessoas possam também cuidar dos espaços que tem. Então o que eu pude fazer? Eu fui nesses locais, presenciei alguns pontos depredados também, bebedouros que foram colocados também, alguns que a gente pediu, como no Esperança, Nova Jacareí, Parque Imperial também depredados. Então é importante que a comunidade possa também cuidar daquilo que é dela, né? Não basta a Prefeitura e a Câmara fazerem sua parte, mas o poder também das pessoas também é fundamental para poder fiscalizarem isso que está nesse espaço público, né? E o que eu pude fazer um ofício, indicação para a Prefeitura pedindo essa manutenção desses espaços, né? Que seriam troca de tela, troca de grade, manutenção de society, troca de tapete de society, tampar alguns buracos de quadra, melhoria de iluminação também nessas quadras que a gente vê. Então, o que eu pude presenciar com a minha assessoria, alguns espaços que antes eram muito bonitos, muito funcionais, mas alguns deles estão bastante deteriorados por conta de vandalismo. Então a gente tem que fazer um apelo para você que nos assiste, né, para que possa ajudar também a cobrar essa fiscalização, nos ajudar, porque tem muita molecada que a gente fala que chega lá e acaba chutando, jogando pedra, quebrando, e é um bem da comunidade, né, que não é fácil você conquistar, é com luta, tem investimento, ali tem dinheiro público, e se a comunidade não cuidar, a gente infelizmente não consegue manter. Da minha parte, estou cobrando providências, estou fiscalizando para que as pessoas, para que possa voltar esse espaço a ter uma qualidade bacana, mas também é bom a gente trabalhar em parceria, né, com a comunidade, a Prefeitura e Câmara, para poder deixar aquele espaço para a comunidade poder utilizar. Então eu conversei com moradores do Parque Brasil, Nova Jacareí, do Parque Santo Antônio, inclusive nesse eu fui com a minha vereadora jovem, que é a Laura, acompanhei lá junto com ela, com a Juliana, que é a mãe dela. No Parque Brasil também teve até matéria na TV Câmara, que vai sair. No Portal Alvorada eu fui com alguns representantes do bairro. No Nova Jacareí, onde eu moro também, eu fui lá eu vou direto também, que é um espaço que a gente quer que possa revitalizar. Lá é uma quadra de campo de areia e a gente quer que faça um society lá, uma de basquete, né, um 3x3, enfim, melhorar essa área. Então a gente está cobrando, fiscalizando para poder a gente cuidar daquilo que é nosso e também ter melhorias, né, que é importante para a comunidade, no fim de semana passear com seu filho de noite, brincar no parquinho, um parquinho de qualidade, jogar uma bolinha lá, ter o seu lazer, porque a vida não é só trabalhar, estudar, mas também tem que ter o lazer de fim de semana ou de noite também. Vai chegar o verão aí, é importante você brincar com a sua família e tem que ter um espaço decente e bacana. Sim, né? É importante todo mundo fazer o seu papel, né? A prefeitura, os vereadores, mas também a comunidade. É, parceria, né? Bom, eu queria saber, né? A gente teve 2 sessões agora durante o segundo semestre, né? Temos o segundo semestre todo pela frente ainda. Você tem projetos que vão ser apresentados ainda esse ano? Sim, a gente tem alguns que estão no forno, né? Eu posso divulgar um aqui que a gente pretende dar mais transparência aos remédios que temos na prefeitura, na saúde, né? Tem o aplicativo Fé Cidadão, mas a gente quer trazer esse aplicativo para o site da prefeitura, para que a pessoa possa consultar e saber os remédios que estão disponíveis. Então esse projeto está em encaminhamento e temos alguns também que estamos trabalhando, mas a gente vai citar mais para frente porque eles estão sendo lapidados para poder ficarem bem bacanas de serem apresentados. Bom, gente, então a gente está aqui chegando ao final da nossa conversa. Onde que as pessoas podem entrar em contato com você? Né? É no seu gabinete? É algum número de telefone? Como é que é? Tem vários canais, né? Você pode nos falar pelo WhatsApp, né? O telefone nosso é o 12 997 383852. Tem o nosso e-mail também. Pode vir na Câmara falar com a gente, pode ser presencialmente, pode ser pessoalmente, falar com a assessoria. Pode chamar via Facebook, chamar via Instagram, via WhatsApp, que a gente vai até você, vai falar com você, vai atender a pessoa. Se a pessoa não puder vir aqui, a gente vai até você. Se puder vir aqui, tome um café com a gente, que vai ser muito bem-vindo. E agradecer pela confiança que vocês têm no nosso trabalho, agradecer o espaço da TV Câmara. E a gente está à disposição para ajudar vocês também a fazer uma cidade cada vez melhor. Uma Jacareí que a gente tanto espera aí, que está crescendo. E a gente vai estar lutando junto para cada dia melhorar. Perfeito, Jean. Agradeço muito a sua presença e bom dia. Bom dia, Eduardo, a todos. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!